Tem gente rindo aqui desse lado, não sei porquê. Falei, é verdade, não é mentira, né? Muito bom dia, nós vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente não perder o costume, do capítulo 5, item 18, bem e mal sofrer. E aí nós nos perguntamos, a gente sabe sofrer? Nós achamos que a carga está mais pesada do que a gente pode carregar? Como é que está a nossa vida? O que nós estamos pensando do sofrimento? É uma mensagem de Lacordaire, quer dizer, na verdade o Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire, que foi um discípulo do Lamennais. Ele nasceu em 1802 e desencarnou em 1861. E essa mensagem é de 1863, 2 anos após. Por aí a gente vê quantos espíritos de luz passaram pela Terra para deixar aí força para a gente poder continuar, a gente poder se desenvolver. O Lacordaire tem 3 mensagens no Evangelho, muito interessante também. Ele tem essa aqui, a bem sofrer e mal sofrer, tem o orgulho e humildade no capítulo 7 e tem também o desprendimento dos bens terrenos no capítulo 16. Bom, então a mensagem em si diz pra gente o seguinte, que nós precisamos saber, não é? Que estamos num planetinha de dificuldades, de provas, de expiações com dificuldades, mas tem uma coisa que é muito legal a gente não esquecer, que nós não recebemos uma carga maior do que aquela que nós podemos carregar. E ele diz pra gente assim, que nós precisamos suportar bem as nossas provas, para que a gente possa com isso ganhar possibilidades, galgar degraus. O desânimo para nós é um grande problema, porque o desânimo fecha nosso entendimento para a recepção de novas consolações, de grandes consolações, de possibilidades maiores. E nós não podemos deixar de receber essas consolações, esta ajuda, porque do contrário a vida fica realmente muito difícil e a gente perde a prova, obviamente. Então ele fala pra gente que o desânimo é uma falta e que Deus recusa nos dar consolações quando nós estamos desanimados. Ele pede pra gente coragem, bastante coragem. Bom, podemos usar a prece, porque a prece realmente é um apoio, mas ela não é o suficiente. Então na doutrina espírita a gente aprende que nós precisamos arregaçar as mangas para ir em busca da solução dos nossos problemas. Não basta ficarmos em posição genuflexa e aguardando as possibilidades caírem dos céus. Então a ideia básica é que nós aprendamos a arregaçar as mangas. É certo e muito claro que em momentos de muitas dificuldades, a gente tem mesmo dificuldade de saber como se comportar diante desta ou daquela situação, não é? Mas nós precisamos nos debater para que possamos encontrar as nossas soluções. Bom, ele fala também dos fardos, né? Que o fardo é sempre proporcional, que nós precisamos aprender a entender isso. Algumas vezes as pessoas pensam, não, isso está muito pesado para mim, mas não está, porque se fosse demasiadamente pesado, certamente nós não estaríamos com esta carga. Imagina aí um caminhão de cimento, não é? A gente pode carregar um saco de cimento de 50 quilos. Ai, cada exemplo terrível, meu Deus. Ou a gente pode carregar 2 sacos de cimento com 100 quilos, né? Eu, na verdade, quando vou carregar um saco de cimento, eu peço para cortar em 10 pedacinhos, aí eu carrego melhor, né? Mas a gente sabe que a carga é sempre proporcional, então a gente sabe o que a gente pode carregar. Bom, ele diz das recompensas. A recompensa é sempre maior para as dificuldades maiores. Vejam na escola, quando a gente passa de ano tranquilamente, sem dificuldades, não tem muita graça, mas quando a gente enfrenta uma grande dificuldade, uma grande possibilidade, obviamente a gente se sente mais recompensado. Ele dá o exemplo, faz um paralelo com os militares, não é? Quer dizer, o militar, ele não tem muita possibilidade, não tem muito contentamento quando ele só fica num campo de repouso. Então isso não promove ele, não faz ele se tornar uma pessoa que poderia ter méritos em enfrentar uma dificuldade maior. Então ele faz esse paralelo para mostrar para a gente que nós não devemos querer só a tranquilidade, só ficar com tranquilidades. Nós precisamos de algo a mais do que isso, né? Então ele também fala para a gente que a nossa vida efetivamente consiste meio que um fogo de batalha, né? E os amargores às vezes exigem muita coragem da gente para a gente enfrentar. Fico imaginando assim, a gente vê aí em filmes, né, como que esses homens, essas pessoas conseguiam, né, enfrentar aquelas coisas terríveis, a morte, estavam diante da morte, né? Bom,
Ele fala pra gente que aquele que se mantém firme em presença do inimigo, que não fraqueja, que está sempre fortalecido, ele obviamente obtém uma recompensa. Uma recompensa é uma espécie de coragem que também é uma recompensa, né? Então oferece também a palma da vitória. É uma situação gloriosa quando a gente não foge dos nossos problemas. Porque, convenhamos, né? A primeira coisa que a gente pensa quando vem um problema é fugir dele, não é mesmo? Quando a gente tem uma pessoa difícil com a gente não quer fugir dela a qualquer preço. De vez em quando tem essa vontade também, mas nós precisamos continuar firmes para que a gente possa continuar trabalhando e dentro do nosso posto de serviço. Não podemos esquecer isso, né? Bom, quando vem, por exemplo, uma adversidade, um sofrimento, uma contrariedade, que a gente precisa estar acima disso. Nós temos que estar fortes para isso. Então não é qualquer coisinha que vai derrubar a gente, nós temos que estar fortalecido, né? Porque se a gente não consegue dominar a cólera, a impaciência, o desespero, como é que a gente vai enfrentar o problema? Então, sei lá, você está com um carro numa estrada e aí o carro tem um problema, aí um lugar ermo, escuro, a gente precisa ter coragem, sair do carro, saber o que está acontecendo, se for o caso, esperar um socorro, pedir ajuda, né, parar alguém para nos ajudar, ou se for o caso, usar o telefone, aguardar essa pessoa chegar. Então, nós precisamos ter essa força, essa coragem, para que a gente possa vencer. Do contrário, a gente vai dizer assim, eu fui o mais forte? Não fui o mais fraco, né? Bom, e ele vai finalizando dizendo assim que a bem-aventurança aos aflitos pode se traduzir de uma forma muito legal, quer dizer, bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão, porque na verdade nós teremos centuplicada a alegria que nos falta na terra. Bom, e aí vem a outra questão, né? A questão de que nós precisamos nos manter no posto de serviço em que fomos colocados. Algumas vezes nós não aceitamos, não concordamos, não gostamos, nos aborrecemos, mas nós precisamos estar no posto de serviço em que fomos colocados, porque ali Deus espera de nós a nossa atividade, a nossa ação, aquilo que precisamos realizar. Então, de vez em quando, o nosso posto de serviço é no problema orgânico. Nós temos que ser exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes, o nosso serviço é num companheiro, a companheira difícil, numa família difícil. Às vezes, são nos filhos difíceis. Às vezes, é num emprego complicado. Às vezes, é numa situação complicada na rua. Então, nós precisamos ter força para realizar, para superarmos essa dificuldade. Porque, do contrário, como é que nós vamos dizer que vencemos? Nós não vencemos, nós perdemos. Então, aprendamos a ganhar sendo fortes naquilo que estamos fazendo. Quando eu era jovem, não faz muito tempo, talvez uns 500, 600 meses atrás, mais ou menos. Cara, todo mundo de cara séria, credo. Aí, eu era grandão, né, meio gordinho, assim, e aí os meninos vinham brigar. Naquele tempo, os meninos resolviam os problemas na escola, né? E a única coisa que eu fazia, eu ficava durão, firme no meu lugar. Então ninguém conseguia me empurrar, tirar eu do lugar. Eu ficava firme naquele lugar e não deixava ninguém me tirar do lugar. Então eu ficava ali, às vezes me batia, fazia as coisas, mas eu não saía dali. Ficava ali, turrão, ficando firme ali. E eles tentavam me empurrar, tentavam me jogar no chão, tentavam fazer as coisas, mas eu estava sempre firme. Então que a gente possa lembrar os tempos da infância, né, e ficar sempre firme e não deixar nada nos abater, nada nos derrubar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos ter uma semana forte. Chega, Sueli.